26 de setembro, Jesus sobe ao céu. Marcos, capítulo 16, versos 14 em diante. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortal beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus, à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então nós vemos aqui o fim do livro de Marcos. São 16 capítulos, bem resumidos, em alguns detalhes da crucifixão de Jesus, ele detalha, mas não é um livro para que você tenha uma base dos detalhes. Você pode encontrar o mesmo episódio relatado em Mateus, em Lucas, em João, e cada um dá os seus detalhes. Marcos já não dá detalhes de muita coisa. Ele vai direto naquilo que ele quer passar para os gentios. Primeiro, que Jesus é o Messias, até o capítulo 7. Do 8 em diante, ele começa a mostrar o que Jesus veio fazer aqui na terra. E, terminando o Evangelho, a última semana é relatado por Marcos com bastante detalhes. Então ele começa a falar da oração que Jesus sobe ali no Getsêmani, e ali o que aconteceu, a transfiguração, enfim, todos os detalhes ali. Quando Judas o trai, ele é preso, vai ser julgado injustamente e no lugar e horário impróprios, não com a totalidade do sinédrio, ou seja, de maneira errada, né? Errada na própria lei deles. E Jesus fica acordado o tempo todo e tendo pressão psicológica, mental, e quando chega 9 horas da manhã, já resumindo, né, Jesus já está na cruz. A meio-dia, o sol se escurece ali e fica até as 3 horas da tarde. Então, Marcos dá esses detalhes todos. E às 3 horas da tarde ele morre. Porque 9 horas da manhã, quando ele vai para a cruz, costumava-se oferecer um cordeirinho sem defeito, que representava o Messias, 2 vezes por dia, às 9 da manhã e às 3 da tarde. Então, às 9 da manhã, ofereceram o cordeirinho, e às 3 da tarde, quando Jesus diz: está consumado, o véu do santuário, o lugar santíssimo, se rasga de cima a baixo. O sacerdote se assusta ao olhar o lugar santíssimo rasgado, sem entender nada.
o cordeiro escapa, ou seja, o cordeiro da tarde não foi sacrificado, porque o verdadeiro cordeiro já estava sacrificado. 3 horas da tarde, Jesus diz: está consumado, está feito, e expirou. Então ele vem dizendo agora, para terminar o livro, o encontro que ele teve várias vezes desde o sepultamento com as mulheres, principalmente com Maria Madalena, depois com os discípulos, os 2 discípulos de Emaús, depois os 11 discípulos, depois ele fala pessoalmente entre os discípulos, mas com Tomé, e aqui ele vem então chamando atenção, numa refeição que eles estavam fazendo, em algum local escondido, estavam todos sentados à mesa, estavam comendo, e Jesus então aparece ali, passa pela parede, né? E acontece várias coisas, mas Marcos não fala aqui. Ele só fala o que interessava para a situação no momento, para o objetivo do seu livro, que Jesus censurou a incredulidade e dureza de coração dos discípulos, porque não creram em Maria Madalena, não creram nas outras Marias que foram lá, não creram nos 2 discípulos de Emaús, e agora precisou Jesus ir pessoalmente lá com eles. Falou: Jesus censurou eles. Por que vocês não creram nas pessoas que me viram ressuscitado? E mesmo assim, isso não denegriu em nada os discípulos. Jesus só chamou a atenção deles porque eles tinham uma missão tão importante, não podia agir daquela forma. Eles tinham que refletir no que Jesus tinha falado antes de ir para a cruz. Depois eles refletiram e entenderam. Mas até aquele momento eles achavam que Jesus ia ser o rei dos judeus ali. Então, como não afetou nada, a maior prova que Jesus deu a eles uma missão importantíssima, a continuidade da pregação do Evangelho que o próprio Jesus começou e disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então não era para ficar só ali em Jerusalém, era para ficar até um determinado tempo. Depois do apedrejamento de Estevão, então eles foram perseguidos e foram pregar em todo o mundo. E hoje nós temos cristãos em praticamente toda parte do mundo, né? E agora ele fala das coisas, dos benefícios e dos resultados ruins também que poderia ter. Não era todo mundo que ia acreditar no Evangelho. Vocês vão pregar o Evangelho. Alguns vão acreditar, outros não. Os que acreditarem passarão pelo batismo. Ou seja, o batismo, a palavra batismo é imersão, afundar na água. Passarão pelo batismo, ou seja, é uma representação do que aconteceu com Jesus. Eu fui morto pelos pecados, fui sepultado nas águas e agora saio das águas representando a ressurreição para uma nova vida. A vida ficou para trás, vida velha, cheia de pecado, ficou para trás. Agora começa uma nova vida e a pessoa tem o nome escrito no livro da vida, porque tudo que a igreja ligar na terra será ligado também no céu. Mas não quer dizer que a pessoa, tendo o nome no livro da vida, agora ela está salva para sempre. Não. Depende do procedimento e como ela vai ter dali para frente. Pode ser que ela volte a toda a sua rotina de pecado novamente. Então,
Jesus fala, aquele que pecar será retirado, riscado do livro da vida. Então, uma vez salvo, salvo para sempre, é algo mentiroso. Não é assim. Você foi batizado, vai ser salvo. Você não foi batizado, vai ser perdido. Não. Se você foi batizado e conserva o seu batismo, pedindo perdão quando você erra, perdoando as pessoas quando você erra, se arrependendo, vendo a vida de santificação, melhor hoje do que ontem, melhor amanhã do que hoje, com o poder do Espírito Santo, com a assistência de Jesus, então você estará salvo no dia da volta de Jesus. Porque aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Então, aquele que crer e for batizado será salvo. E o que não crer, nem batizado vai aceitar. Ele já está condenado. Então, e deu sinais. Vários sinais vão acompanhar aqueles que creram. Então, aqui ele fala de em nome de Jesus vão expelir demônios, falarão novas línguas, novos idiomas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortal beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então veja que isso aqui não é uma ordem, não é algo que vai acontecer com todos em todos os lugares. Talvez não tenhamos necessidade de falar novos idiomas, porque nós jamais vamos sair daqui do país, não é? Talvez não teremos que pegar em serpente, porque como Paulo pegou numa serpente inadvertidamente, não para desafiar, para mostrar que ele era bonzão, não. Ele estava catando os gravetos e uma víbora mortífera pegou em sua mão e cravou ali o veneno e ele não morreu. Então não é um desafio que tem que ser para todos, não é? Ele está dizendo aqui que eu vou estar com vocês, protegendo vocês. Isso que ele quer dizer quando ele diz que eu vou dar novos idiomas para vocês, vocês vão orar para todas as pessoas. Deus não livra todas as pessoas do mal. Às vezes, ele permite que as coisas más sobrevenham aos mais consagrados membros da igreja. Quer um exemplo? Os discípulos. Os discípulos foram todos assassinados, com exceção de João, que foi preso. Estevão, consagradíssimo, cheio do Espírito Santo, foi apedrejado e não foi liberto. Paulo pediu para ser curado 3 vezes e não foi. Então, isso aqui não é algo inerente a quem está convertido. Não há prova de fé. Isso aqui é uma promessa que Deus faz de que eu estarei com você. Ou na parte boa ou na parte ruim. Quem vai decidir é o Espírito Santo o que ele vai conceder de dom para você. Não, mas você tem que curar todos os enfermos. Nem Jesus curou todos os enfermos. Aqueles 10 leprosos, só um ficou curado. Aliás, só um que veio agradecer, né? Todos foram curados, mas um só veio agradecer. Mas tinham muitas pessoas endemoniadas, não foram curados todos. Um ou outro só. Não é? Então, agora vem a parte final aqui. De fato, o Senhor Jesus, depois de ter dado essa ordem para os discípulos,
E agora eles passariam de discípulos, alunos, para apóstolos, enviados. Agora Jesus estava enviando eles. Então Jesus foi assunto ao céu, ou seja, Jesus começou a subir para o céu. E quando ele sobe, aqui ele resumiu muito, mas em outros evangelhos diz assim que os discípulos ficaram surpresos, porque ele foi subindo à vista dos discípulos e foi e sumiu. E aí chegou 2 anjos, por que vocês ficam aí tudo surpresos que Jesus foi para o céu? Ele vai voltar. Do mesma maneira como você viu ele subir, vocês vão ver ele voltar. Então, não tenha problema. E Marcos diz o que aconteceu. Aonde Jesus foi? Jesus foi recebido no céu pelo Pai e assentou-se à direita de Deus. Ou seja, eu até expliquei para vocês que é assentar e levantar, né? Quando se assenta em profecia, Jesus assentou-se no trono. Significa que ele estava reinando. Ele começou a reinar ali. Agora, quando ele se levanta, quando fala em Apocalipse, levantou Miguel e seus anjos. Ou seja, aí ele está em guerra. Ele está agindo de uma maneira agora em termos de guerra, não é? Ou ele foi desafiado e aceitou. Em Apocalipse 12, né? E diz que então todos os discípulos, logicamente aqui dá a impressão que Jesus foi para o céu e já logo começou, não, mas foi 10 dias depois. Jesus ficou 40 dias aqui, os discípulos, depois de tudo isso aqui, ainda ficou com medo lá, tudo reunido lá, se reconsagrando e tal, até descer o Espírito Santo. Falou, não é agora que você vai pregar o Evangelho, espera descer o Espírito Santo. 10 dias, venceu o Pentecostes, veio o Espírito Santo. E eles então pregaram em toda a parte. E Jesus foi cooperando com eles e confirmando a palavra por meio de sinais que seguiam. Então nós vimos ali no Pentecostes que houve o dom de línguas, depois Pedro curou, João curou, enfim, até ressuscitaram, né? Até ressuscitaram. Paulo, por exemplo, ressuscitou um jovem que caiu e morreu. Caiu de uma janela e morreu. E ele foi lá, orou e o jovem voltou. Então, tudo isso são dons que o Espírito Santo dá quando ele acha que deve dar no momento certo. Não é todo mundo que vai chegar no caixão e mandar levanta que você... Ele não vai acontecer se o Espírito Santo não der esse dom. Então precisamos entender certinho as coisas para não... Tantas pessoas estão entendendo errado isso. Acham que isso é uma prova de fé. A prova de fé é fazer a vontade de Deus. É se arrepender, é perdoar, é ser bondoso. Não é? É ser fiel. É se consagrar. É pedir perdão e dar perdão. Enfim. Isso é glorificar a Deus. Isso é ser fiel. Isso é a vida de quem está salvo.